A Rádio Transmundial apresenta Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Programa semanal com boas recomendações para a sua vida. Olá, eu sou Danilo Gugeral e estamos a iniciar o nosso ponto de encontro desta semana. Tão bom estar consigo, amigo ouvinte, de novo. E queremos, como sempre, o nosso objetivo é sermos úteis mesmo, aqueles que possam estar a passar por um momento menos agradável na sua vida, falta de esperança, algum bloqueio, alguma mágoa, alguma dor com algum familiar, com um filho doente, com pais doentes ou alguma outra situação. Sabem, muitas pessoas que chegam ao Celebrando Restauração, ao nosso trabalho, elas assumem e começam logo por dizer que sentem níveis de stress altíssimos e realmente os sintomas que elas apresentam confirmam isso. Não vou falar desses sintomas, não é o nosso objetivo, mas elas falam também de muita ansiedade e algumas até de experiências ou episódios de crises de pânico. Porém, algumas delas, uma boa maioria, percebe que, infelizmente, tudo isto tem como base, como raiz, as relações interpessoais com as pessoas mais próximas do coração delas, as pessoas que elas amam. Mas a coisa está ali azeda, não está muito bem, arde. Estas pessoas estão perto e não há um clima doce, mas um clima que arde entre elas, e isto está-lhes a fazer muito mal. Como tu tens sentido nesta semana ou nestas duas últimas semanas? Então, durante este mês nós vamos continuar a falar sobre maternidade em restauração. Nas semanas passadas, recordo-vos que nós começamos a falar do que está por trás da personalidade das chamadas mães tóxicas. São mães que amam os seus filhos, amam à maneira delas, amam como podem, como sabem, dão o seu melhor, mas são chamadas de mães tóxicas e têm, eu vou partilhar 6 realidades que as tornam desta maneira, tornam a relação delas com as suas filhas, principalmente, também com os filhos rapazes, filhos homens, mas principalmente com as filhas, tornam uma relação envenenada. E a primeira é uma personalidade muito insegura da mãe. Segundo, o desejo de controle. Eu quero controlar constantemente e até quase de uma forma sufocante a filha. E a filha já pode ter 30, 40 anos, ser mãe até, né? Mas em muitas mães há este desejo de controle constante e sufocante. E se deixam, ela faz. A terceira necessidade das mães tóxicas é o lançar os desejos, os sonhos delas que não conseguiram realizar sobre a vida dos seus filhos, para que eles então cumpram e sejam aquilo que elas não conseguiram ser, mesmo que eles não tenham dons, nem talentos, nem chamado de Deus para isso, não tenham essa vocação. Em quarto lugar, dissemos também que cada filho ou filha leva sempre consigo a marca da sua mãe. E explicamos como isso acontece já no ventre da sua mãe. Em quinto lugar, falamos ou dissemos que o legado, a herança que as suas filhas recebem da sua mãe, a maior herança é ter uma mãe com um amor saudável, um amor equilibrado, um amor responsabilizador, um amor que dá espaço, um amor que ajuda a filha a crescer, a se desenvolver, mas com segurança, gostando de si, do seu corpo,
da sua boca, do seu nariz, dos seus olhos, do seu cabelo, se é um cabelo enrolado, se é um cabelo liso, se é um cabelo da cor A ou B ou C, mas gostando de si. Este é o maior legado, a maior herança que uma mãe vai deixar para a sua filha, para a vida da sua filha, mesmo quando ela tiver 80 anos. Não é? Este é o maior legado. E a sexta ideia que lançamos foi sobre a atenção, o cuidado maternal, o cuidado de ser mamã. É o alimento essencial para toda a nossa vida. E hoje vamos falar sobre mães e filhas, o vínculo que cura ou o vínculo que fere. Por que que algumas mães tratam os seus filhos de uma forma nociva, de uma forma doente? Por que que algumas mães tratam? Elas não querem, mas elas não conseguem ser diferentes, não conseguem ter aquele azedume, aquela coisa ácida, infeliz, sentem-se mal. Por quê que algumas mães tratam assim os seus filhos de uma maneira doentia? Eu quero falar um pouco das emoções da mãe durante a gravidez. Estudos realizados demonstram que desde a gravidez os bebés percebem os sons do exterior, os sons. Eles percebem tudo. As músicas que se ouvem, as vozes, o tom da voz com que a mãe fala com o seu pai ou com as outras pessoas à volta, ou que o marido, ou seja, o seu pai fala com a sua mãe. As crianças, né, durante os seus estádios de desenvolvimento, percebem todos os sons, e alguns são muito agressivos e violentos, ou secos, ou desprezadores. Mas elas também, esses bebés lá no ventre, durante a gravidez, também percebem as emoções, os sentimentos da sua mãe. Algumas mulheres, dependendo do ambiente emocional em que se encontram, desenvolvem sentimentos de rejeição em relação ao seu bebê durante a gestação. Por exemplo, uma mãe solteira que ficou grávida, e até algumas meninas, algumas moças nem sabem quem é o pai, infelizmente. Algumas sabem, ainda bem, né? Mas infelizmente algumas têm dúvidas. Eu conheço situações, percebem? Deste tipo. E então algumas mães mais jovens e outras não tão jovens, né? Por qualquer razão, razões dolorosas para elas desenvolvem, fazem crescer, né, como uma árvore, digamos assim, dentro dela, sentimentos de rejeição. Não quero meu bebê, eu não amo este bebê, se pudesse eu punha-o no lixo quando ele nascesse. E algumas põem mesmo, né? Outras não, só pensam, mas não põem, né? Elas desenvolvem sentimentos de rejeição em relação ao seu bebê durante a gestação. E estes sentimentos podem aumentar caso apareça uma depressão pós-parto. Depois do bebê nascer, se a mãe passa por uma depressão pós-parto, o sentimento de rejeição em relação ao seu bebê pode ficar um pouco mais nítido ainda. Na maior parte dos casos, porém, trata-se somente de uma situação passageira. Ok? Portanto, eu comecei por falar das emoções da mãe durante a gravidez e a tentar explicar por que algumas mães tratam os seus filhos de uma maneira nociva, de uma maneira adoecedora, que adoece os seus filhos. Queria também falar-vos da infância da futura mãe tóxica. Ok, há uma menina, agora uma moça que está na sua infância. Ela, no futuro, poderá vir a ser uma mãe tóxica. O que acontece normalmente na infância das futuras mães tóxicas? Por exemplo, uma explicação pode ser que elas também,
né, tenham sido maltratadas na sua infância. A mãe tóxica pode ter sido maltratada, vários tipos de abusos verbais, abusos físicos, né, pancadaria, abusos sexuais, vários tipos de violência, né, durante a sua infância. E assim elas aprenderam que o mundo é, por definição, um lugar inseguro e violento, amedrontador. Por isso, o comportamento dessas mães acaba por ser o mesmo com os seus filhos, né? Aquilo que elas presenciaram quando crianças, não querendo, odiando, pensando, eu nunca vou fazer isto com a minha filha, elas acabam por repetir. É como se tivesse desenhado dentro delas esta maneira de ser, porque ainda não trataram, não curaram, não apagaram esse desenho, não é? Essa marca. Então elas repetem com os seus filhos. Curiosamente, quando, como eu disse, elas foram maltratadas, elas diziam, nunca vou fazer isso com os meus filhos, tá? Então, aquilo que elas mais detestam ou mais detestaram se torna um comportamento tipo automático, está em piloto automático. E foi isso o que elas aprenderam, que é ser mãe. Ser mãe é gritar, enfim, aquilo que elas passaram a nível de abusos. Eu vou falar também do que a mãe tóxica pode fazer agora. Uma mãe tóxica é controladora, usa as comparações, a humilhação pública como um método de controle. Né? Está ali a filha com as outras coleguinhas da escola e a mãe diz qualquer coisa em relação à sua filha para a humilhar, né? Fazendo comparações com alguma colega da escola. É uma forma dela controlar a filha, ter a filha ali debaixo da mão, enquanto conseguir, né? Sabem porquê? Porque ela também passou por isso. Ela, quando era pequena, também passou por isso. Ela não sabe fazer diferente. Quando uma mãe tem mais filhos, dependendo da posição ocupada pela mãe, ela poderá se identificar mais com alguns daqueles filhos e menos com outros. Então ela dirige as suas preferências para esse filho e menospreza os outros. É quando aparece a comparação, né? Às vezes a comparação não é com os filhos dos outros, é entre os próprios filhos. Mas a tua irmã não é assim, ela é assim, 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 tu é que és blá, 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 blá. Eu nem quero dizer para não dar ideias, né? Então, não há mais ação destrutiva que uma injustiça de uma comparação. Porque às vezes as comparações são feitas de uma forma tão injusta. Ou seja, todos os filhos são diferentes uns dos outros. E às vezes compará-los é injusto. E isto é o que mais destrói a alma de uma pessoa, sendo ela cristã, muçulmana, budista, hinduísta, agnóstica, ateia, tem de ser pessoa, né? Uma das ações mais destrutivas para uma pessoa, para uma alma, é a injustiça de uma comparação. E principalmente se ela é recorrente, repetitiva. E isto parte o coração de uma pessoa, destrói uma pessoa, independentemente da idade que ela tenha. Ela, a mãe, muitas vezes tem o desejo de ter um aliado entre os filhos que justifique o seu comportamento. Precisa de formar uma aliança com alguns membros da família para ela poder exercer o controle sobre os outros membros da família. Então, a manipulação, a manipulação é a outra cara do comportamento tóxico dos pais, do pai e da mãe. Estamos a falar mais da mãe porque normalmente, na maior parte das culturas, as mães passam mais tempo
com as filhas e com os filhos. A mãe costuma, por exemplo, se fazer de vítima para gerar sentimentos de culpa nos seus filhos, especialmente quando eles se tornam adultos e autónomos e tomam eles as suas próprias decisões. Eu vou comprar esta casa neste bairro e não aquela casa naquele bairro que tu queres. É minha decisão. Eu gosto desta casa. Então, quando os filhos chegam a este nível de maturidade e de segurança para tomarem as suas próprias decisões, as mães tóxicas começam a usar mais de manipulação e têm jeito para lançar sentimentos de culpa, que é chamado culpa falsa nos filhos. As mães controladoras ou tóxicas ainda tratam os seus filhos como se eles fossem crianças. Incrível, não é? Negando o papel de adulto que eles já possuem. Alguns desses filhos até já têm filhos. E são pessoas com grandes responsabilidades, lideram equipas nas suas profissões. Mas para aquela mãe, não é? Vai ser sempre aquela criancinha. E ela age assim com ele. Tratam como se eles fossem criancinhas, sem respeito, sem admiração. O controle pode ir desde a escolha da roupa, do estilo pessoal, até a forma como o filho deve falar, ou a filha, não é? Esse comportamento torna-se ainda mais crítico quando, às vezes, ela se casa. Pode tornar-se mais crítico, né? O querer impor, agora que ela vai sair de casa, né? O impor, e daí todas aquelas anedotas que nós conhecemos das sogras, né? Muitas delas são anedotas injustas, mas peço perdão às nossas mães, às nossas queridas mães, mas algumas anedotas é mesmo para nós não chorarmos, não é? Vamos rir, né? Porque algumas mães ou sogras, se faz favor, não é? Misericórdia, como se diz no Brasil. Deus vos abençoe, queridas, e vos ajude, tá? Então, também quero falar agora dos filhos das mães tóxicas. Quando os filhos resolvem formar uma família, os filhos dessas mães manipuladoras, controladoras, que lançam culpa sobre os filhos, culpa falsa, né? Quando os filhos resolvem formar a sua própria família, casar, ter filhos, né? Oraram durante anos e Deus mostrou quem seria o cônjuge, então elas avançam. Aí, como eu já disse, estas mamães querem ditar as regras na família, querem definir como os netos vão ser criados, como preparar a comida para os netos, até mesmo em que momento se deve ou não conceber mais filhos. Não, filha, agora não tenhas mais filhos agora, filha, agora não, e porque e tal. Elas querem fazer isso, né? Estou a falar com vocês, filhas, agora. Não são as únicas. Se a vossa mãe ou a vossa sogra quer meter, desculpem, o bedelho na vossa vida, olha, infelizmente há mais filhos que passam por essa situação. É claro que a escolha da pessoa com quem o seu filho viverá um dia, né, normalmente destoa de uma maneira gritante com o seu gosto. Seja uma mãe tóxica, quase sempre encontra muitos defeitos nos pretendentes da sua filha ou nas pretendentes do seu filho. Tem muitos, nunca nenhuma é boa, né? Por quê? Né? Porque elas querem continuar o controle. Se apanham uma que é mais ou menos parecida consigo, porque muitas vezes o filho, por exemplo, se apaixona por alguém semelhante à mãe, alguém também controladora, então aí a faísca é quase constante, né? E normalmente, por isso, as mães tóxicas costumam desaprovar as decisões dos filhos. Mas elas agem assim apenas porque aprenderam dessa forma em sua infância? Não. Não foi só porque aprenderam assim e porque fizeram isso com elas. Sua mãe fez com elas, seu pai, sua avó, não somente. É que por detrás desse comportamento, queridos ouvintes, temos de perceber, de reconhecer com humildade e com compreensão que se esconde o medo do abandono e da solidão. Este abandono e solidão elas já sentiram quase sempre
na vida, mesmo quando eram pequeninas, sentiram também quando estavam grávidas de ti. Tá? Então, vivem constantemente com este medo. Então, esta situação acaba por ocorrer um tempo depois, ou seja, quando os filhos já não conseguem mais estabelecer um limite, um espaço saudável, familiar, individual, acabam então por abandonar, né, e deixar essa mãe tóxica ou esses pais tóxicos entregues a si mesmo. E isso acontece muito no nosso país. Nós ouvimos, há fases, há alturas em que ouvimos sobre muitos idosos que morreram sozinhos, abandonados em sua casa. Por que uma pessoa morre abandonada em sua casa? Será que é só por terem filhos complicados e desinteressados e egoístas? Só? Ou seja, há sempre duas partes, né? No momento, eu não estou a dizer que todos os que morreram abandonados que eram mães tóxicas, percebem? Mas temos de avaliar isto de uma maneira equilibrada, queridos. Então, as mães tóxicas são feridas, são pessoas muito feridas e precisam de ajuda. Com o controle e a toxicidade, elas conseguem o que mais temiam, a solidão. Parece que se cumpre o medo delas. É quase como uma autoprofecia. Então, no caso dos filhos únicos, ou com alguma doença ou condição de deficiência, a situação se transforma numa eterna chantagem. Os filhos costumam ouvir frases destas: deixei tudo por ti, me sacrifiquei a vida inteira para te criar, etc, etc. E ela pergunta, né, questiona o motivo do seu filho não pensar como ela. Mães tóxicas, o vínculo, né, que gera cura ou o vínculo que fere. Este foi o tema, queridos ouvintes, do nosso terceiro programa sobre restaurando maternidade. E na próxima semana, então, vamos falar sobre a restauração da maternidade. Estamos, por isso, a terminar por hoje. Muito obrigado pelas pessoas que convidaste para virem ouvir contigo este programa. Quero deixar-te com água na boca para a próxima semana e também lembrar-te que o Celebrando Restauração da ICMAF tem muitas valências. Nós temos uma equipa de psicoterapeutas, fazemos vários tipos de eventos, dinâmicas, por exemplo, para casados, divorciados, para solteiros adultos, fazemos retiros que nós chamamos de oásis, enfim, trabalhamos com solteiros adultos ou pessoas divorciadas, pessoas que estão sós nesta fase da sua vida. Trabalhamos com grupos de apoio e autoajuda, que é, vamos dizer assim, a pérola do nosso trabalho, é o que dá mais trabalho e o que custa mais, mas é o que mais necessário é nas nossas comunidades cristãs, também nos nossos bairros, nas nossas juntas de freguesia. Então, queridos ouvintes, um grande abraço. Fica atento ao meu contacto, e o meu colega Levito vai dar, e podes também me contactar pelo Facebook Danilo Gugeral. Um grande abraço, Deus te abençoe, até a próxima semana. Contacte Danilo Gugeral através do 967 986 360. Apresentámos Ponto de Encontro, um novo projeto de vida para solteiros, divorciados e viúvos. Um programa semanal com boas recomendações para a sua vida, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.